Você não está entendendo One Piece. Desculpa falar assim, mas a verdade é essa. Você não está entendendo One Piece. Eu já li todo tipo de livro da minha vida, desde os livros mercadológicos ao extremo, até os livros de filosofia da mais complexa que vocês podem imaginar. E eu posso garantir para vocês, One Piece está entre as obras mais geniais da história da humanidade. Não deve em nada para obras como Ilíada, ou O Inferno, O Senhor dos Anéis ou O Poderoso Chefão, e em certos aspectos, sendo até mesmo superior a algumas dessas obras. E isso não é minha opinião, é pura análise da estrutura narrativa de One Piece. Você não tá acreditando? Então deixa eu mostrar pra vocês tudo que vocês deixaram passar batido apenas no capítulo 1 de One Piece. Vocês vão ver que só o capítulo 1 já tem tanta coisa genial e tanta coisa absurdamente bem escrita que vocês vão pensar, cara, como é que eu não notei isso? Todas essas camadas de genialidade estavam ali desde o começo. Se você nunca leu a obra, esse vídeo com certeza pode ser o seu ponto de partida. Fala galera, meu nome é Adam Santiago, desenhista, leitor autodidata e uma vida inteira dedicada a ler livros e ler histórias em quadrinhos. E hoje nós vamos voltar quase 30 anos no passado, no ano de 1997, quando One Piece lançou seu capítulo 1, e ali no capítulo 1, Oda já mostra suas pílulas de genialidade. E como esse capítulo inicial já revela a mente extremamente gigantesca e genial desse autor conhecido como Eiichiro Oda. Esse capítulo pode ser resumido em apenas uma frase: se você apontou uma arma para mim, então você está apostando a própria vida. Essas palavras foram ditas por Shanks o Ruivo para o bandido das montanhas que apontou uma arma em sua cabeça. Mas talvez você não tenha notado que essas palavras não foram dirigidas ao bandido. Na verdade, elas foram dirigidas ao Luffy. Elas são para o Luffy. E esse detalhe é muito mais importante do que você imagina. Uma das características mais importantes que existe aqui na vida real é a capacidade que nós temos de aprender e, a partir do nosso aprendizado, a gente ir se transformando conforme nós vamos aprendendo. A gente pode ser uma pessoa boa e ir se tornando uma pessoa ruim, ou uma pessoa ruim que vai se tornando uma pessoa boa, e essa mudança ela é completamente gradual. O problema desse tipo de aprendizado orgânico e gradual é que é muito difícil de ser representado num roteiro, colocado no enredo, ser destrinchado numa história. É muito complexo porque são muitas coisas que nos tornam quem nós somos. Normalmente os autores limitam esse aprendizado a coisas grandes, a eventos grandes, geralmente algum tipo de treinamento ou algum evento tão marcante na vida do personagem que ele aprende algo com isso, mas fica evidente que essa cena, que esse evento foi colocado para que o personagem aprendesse algo. E geralmente o personagem mesmo diz: nossa, eu aprendi algo com isso, ou finalmente completei meu treinamento, ou então, agora entendi, agora faz sentido. Esse tipo de coisa é bem comum nas histórias. Mas você sabe que não é assim que aprendizado funciona na vida real. Você, meu caro espectador, está aprendendo o tempo todo. Inclusive, enquanto está assistindo esse vídeo, você está aos poucos tomando notas mentais. Você nem percebe que faz isso. E querendo ou não, cada evento na sua vida, você muda um pouquinho. E você aprende de maneira orgânica. Você dificilmente, a não ser que seja um aprendizado muito grande, você dificilmente fala: nossa, finalmente consegui aprender. A não ser que seja aquela prova, aquela conta matemática que você está há muito tempo tentando aprender, você fala: ai, graças a Deus consegui. Mas todo o caminho até aprender a conta, você também foi aprendendo aos poucos e não tomou nota disso, mas aprendeu. Faz sentido o que eu tô falando? E esse é um dos grandes diferenciais de One Piece. Isso é complexo demais para se colocar numa história, mas não pro Eiichiro Oda. Repare que no capítulo 1 de One Piece, o Luffy que aparece no capítulo 1 é totalmente diferente do Luffy que a gente acompanha. O Luffy lá do capítulo 1 é um garoto arrogante, presunçoso, cheio de si, acha que sabe demais, com as emoções à flor da pele demais, ele não aceita orientação, se você reparar, ele acha que ele é a pessoa mais inteligente e capacitada do mundo. Ele julga todo mundo à sua volta, inclusive o Shanks. Agora vamos comparar com o Luffy de hoje. Humilde, um coração extremamente ensinável, incapaz de subestimar qualquer pessoa, que respeita todos, dos grandes aos pequenos, o Luffy respeita, que trata cada novo lugar ou cada novo conhecimento
como algo totalmente misterioso. Mas o Luffy que a gente acompanha, ele não nasceu assim. Ele aprendeu a ser assim. E ele aprendeu aqui, no capítulo 1, com Shanks. Vamos então voltar no capítulo 1 para refrescar sua memória. Vocês lembram, o Luffy era um garotinho que admirava muito um pirata chamado Shanks, e ele queria muito ser levado a sério pelo Shanks e se tornar um companheiro do Shanks, se tornar um pirata no navio do Shanks. E Shanks recusa os pedidos do Luffy constantemente, recusa. Cansado de levar tanto não do Shanks, o Luffy toma uma atitude drástica na vida dele. Ele pega uma faca e corta o próprio rosto para provar pro Shanks que é um homem que já pode ser um pirata e ir no navio do Shanks. Esse aqui é o primeiro detalhe do capítulo que a maioria deixa passar batido. Cicatrizes são marcas de batalha, ganhas ou perdidas, mas são as marcas que você passou por um grande trauma em sua vida e sobreviveu. Luffy não passou por nada disso. Ele teve que forjar uma cicatriz para forjar uma história que ele não viveu, forjar uma experiência de vida que ele não tem. É como entregar um currículo falso numa empresa. E é lógico que isso não surpreendeu o Shanks. E é lógico que isso não fez o Shanks querer levar ele no navio, pelo contrário. E não para por aí. O Luffy fica o tempo todo inflando seu ego. Ele continua na tentativa desesperada de mostrar uma coisa que ele não é, de mostrar uma coisa que ele não tem. Ele fica o tempo todo: meu soco é forte como um tiro de canhão. Eu treino o tempo todo, Shanks, pode me levar com você? E o Shanks basicamente responde a letra do Racionais: não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Tá ligado? Então ele não pode simplesmente dizer que é uma coisa sem ser. Ele tem que ser. E o Shanks fica o tempo todo dizendo: Luffy, eu não posso levar você comigo. O mar é um lugar imprevisível, perigoso, é cheio de aventuras, é divertido, mas é perigo de morte todo dia. Eu simplesmente não posso te levar comigo. Mas não importava o que o Shanks dizia, isso não convencia o Luffy de jeito nenhum. E é nesse momento que surge Higuma, o bandido das montanhas, naquela cena clássica que todo mundo conhece, onde ele ataca o Shanks e o Shanks simplesmente não revida. O Shanks na verdade ri da situação, e isso deixa o Luffy completamente enfurecido. E nesse momento a arrogância de Luffy se manifesta mais uma vez, toda a sua presunção, e ele chama o Shanks de covarde. Diz que não quer mais olhar na cara dele, diz que não respeita ele mais como um homem e quer que ele vá embora dali. E o clima entre os dois fica horrível, porque o Luffy simplesmente age como um perfeito idiota perante a atuação brilhante do Shanks contra o bandido das montanhas. Mais tarde, quando o Luffy tá a sós com o Makino, ela tenta mostrar pro Luffy um homem grande que o Shanks é, e que a atitude dele quanto ao bandido foi uma atitude honrosa. E o Luffy diz pra Makino, mais uma vez de forma extremamente arrogante, você jamais imaginaria ele dizendo isso hoje, ele fala assim: você não sabe de nada, Makino. Você não sabe como um homem deve lutar. O Shanks foi um covarde, não sei nem se eu vou perdoar ele. Percebe? Que Luffy é esse? O Luffy tá simplesmente tentando ensinar a um futuro Yonko o que é ser um homem e um pirata de verdade. Ele tenta ensinar para um pirata sem nunca sequer ter sido um pirata. Percebe como é familiar essa hipocrisia, como o tempo todo a gente faz isso? E apesar disso tudo, o Shanks gosta muito do Luffy. E todas essas atitudes, como por exemplo não revidar ao bandido, não era só o modus operandi do Shanks, era também a forma como ele estava ensinando o Luffy. Ele, com as suas ações, ensinava o Luffy como agir. Você pensa que não faz efeito, mas faz. Mesmo que no momento o Luffy estivesse com raiva, aquilo vai entrando na mente de Luffy aos poucos. Tanto é que o Luffy logo mais é sequestrado pelo Higuma, o bandido das montanhas, por defender o Shanks. Ou seja, os dias que se passaram, ele foi refletindo sobre aquilo e começou a perdoar o Shanks, e por isso então defendeu o Shanks perante o bandido, e por isso o bandido ficou nervoso e resolveu sequestrar o Luffy. Mais do que discurso, mais do que palavras, mais do que frases motivacionais ou conselhos, nada ensina mais alguém do que o exemplo. Nada ensina mais alguém do que o testemunho. O Shanks não ficou discursando pro Luffy: ah, Luffy, você tem que ser assim. Ah, Luffy, deixa de ser arrogante. Ah, Luffy, deixa de ser idiota. Nunca, não. Luffy, a verdadeira sabedoria nasce não sei aonde. Não. Ele não precisa fazer isso. Ele age como alguém sábio. Ele age como alguém calmo. Ele age como alguém humilde. E, por exemplo, a criança foi aprendendo. Então, quando o Luffy tá lá sequestrado pelo bandido da montanha, chega o Shanks.
E nesse momento o Shanks provoca o Luffy e também como parte do ensinamento. Parece só uma piadoca, mas não é. É aula. Ele fala assim: uai Luffy, por que você tá sequestrado? Seu soco não era tão forte quanto um tiro de canhão? O que ele tá dizendo? Uai, você não disse que era o tal? Você não disse que era o brabo? Cadê? Cadê? Ele tá simplesmente dizendo que na vida bravatas e gritarias não funcionam. Você ficar elevando o seu ego, contando vantagem, dizendo que é algo que você não é, não funciona. Como na música, o Canto de Ossanha, que ele diz assim: o homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é não sou. Entende? Então o Shanks está dizendo: você não era o brabo? Você não tinha o soco mais forte do mundo? Cadê? Você não treina o tempo todo? Era pra você vencer um bandido merda desse, com uma recompensa baixa dessa. Que aí? Tudo numa frase. Todos esses questionamentos estavam nessa frase. Que foi, Luffy? Seu soco não era tão forte quanto um tiro de canhão? E nesse momento nós temos uma das cenas mais icônicas do capítulo, se não de One Piece inteiro. Que o bandido coloca uma arma na cabeça do Shanks e ele diz: já que você sacou a sua arma, você está apostando na própria vida. E o bandido: quê? Do que você está falando? E o Shanks diz: estou dizendo que isso não é um brinquedo feito para ameaçar as pessoas. E então um dos homens do Shanks executa, dá fim à vida do bandido que cai ali mesmo. E mais uma vez, essas palavras não estavam sendo destinadas ao bandido. O Shanks não precisava dizer um discurso tão forte para alguém que estava prestes a ir de arrasta. Esse discurso era destinado ao Luffy. Ele queria que o Luffy ouvisse o que ele estava dizendo. E o tempo todo o Luffy está absorvendo as palavras de Shanks. Shanks está ensinando que a vida é uma grande aposta, um grande jogo. E você só pode tirar do outro aquilo que você coloca na mesa como aposta. Se você quer ganhar 10 reais, você tem que no mínimo colocar 10 reais na mesa. Se você quer ganhar 100 mil reais e não tem, que coloque a sua casa como garantia. E se você quer tomar a vida do outro, que coloque a sua vida como aposta. Você não pode simplesmente achar que merece as coisas. Você tem que fazer por merecer. Você tem que dar algo em troca. Não adianta querer, tem que ser, tem que pá. O mundo é diferente da ponte pra cá. Não adianta querer ser, tem que ter pra trocar. O mundo é diferente da ponte pra cá. É o que o Shanks está dizendo. Então Luffy não pode viver a vida dele baseado nas coisas que ele fala, nas coisas que ele diz, nas coisas que ele diz ser. Ele tem que ser. Ele tem que ter pra trocar. No fim, os vencedores são aqueles que estão dispostos a arriscar mais. E um pirata arrisca a própria vida por aquilo que ele acredita. Nesse momento, Higuma usa uma artimanha, consegue pegar o Luffy, foge pelo mar, e a gente já conhece o desfecho da cena, onde chega o rei do mar, o monstro marinho, engole Higuma, e quando ele está prestes a engolir o Luffy, o Shanks chega e salva o Luffy. Nesse momento, Shanks tem um braço perdido, e 400 capítulos depois, nós mais uma vez vemos a consistência absurda de One Piece e de Eiichiro Oda, quando o Barba Branca pergunta para Shanks: o que aconteceu com seu braço? Quando eu vi que um homem com seu poder tinha perdido o braço, eu não entendi o que aconteceu. O que aconteceu? E o Shanks diz: eu apostei o meu braço na próxima geração. Mais uma vez, a analogia da aposta. Ali o Shanks estava mostrando com as suas ações de novo, que um pirata está disposto a arriscar tudo pelo que ele acredita. E ele acreditava muito no Luffy, muito mesmo. Shanks não apostou palavras, não apostou promessas. Shanks apostou o seu braço naquele que ele acreditava que seria o rei dos piratas. E naquele momento o Luffy entende tudo. Não por discurso, não por palavras, mas toda aquela cena na sua frente fazem todas o tempo que ele passou com Shanks fazer sentido, e todos os aprendizados daquele homem finalmente floresceram de uma vez como um grande insight na mente de Luffy. Ele não é ninguém, ele é insignificante, ele é pequeno perante o mar, e por isso ele tem que ser e não dizer que é. Tudo fica exposto, toda a fraqueza de Luffy fica exposta. Luffy percebeu que ali ele não tinha o suficiente para ser um pirata, ele só tinha gritos e bravatas. E então é a partir daqui que sua atitude muda completamente, e ele vai se tornando o Luffy que nós conhecemos hoje, por causa desses ensinamentos aprendidos aqui no capítulo 1. A partir daqui, ele nunca mais tem atitudes arrogantes, ele nunca mais assume saber das coisas sem saber, nunca mais desmerece ninguém, nunca mais subestima o mar. Shanks não estava só protegendo uma criança, ele estava forjando o
o homem que um dia se tornaria o rei dos piratas. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Se vocês quiserem análise dos próximos arcos de One Piece, o arco da Álvida, do Bug, o arco do Capitão Morgan, do Capitão Kuro, fazer essas pequenas... Porque cada pequeno arco desse tem uma infinidade de riquezas que é muito provável que vocês não tenham percebido e eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Tamo junto. Até a próxima.